A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Primeira parte, capítulo 14, Prestando Assistência. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso de Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não consegui efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe para a minha personalidade, ainda desatenta, ante as questões do espírito eterno, impedira minha análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma. Quanto à posição dos recém-desencarnados, antes da inumação do envoltório grosseiro. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho, com autoridade suficiente, concordava com meu desejo de um mínimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve no ambiente doméstico, onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesas. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que, cuidadosos, o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive, Dimas, sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo às necessidades por intermédio dele nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhe correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva por meio de sondagens superficiais, e a primeira dificuldade abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto,
Em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a vidência, querem possibilidade de exteriorizar os fluidos para os fenômenos de materialização. Escutei as observações sensatas do novo amigo, registrando-lhe a nobreza da alma. Passei a considerações íntimas acerca da tarefa que nos levara até ali. Por que se formara a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema cuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: Não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Tremos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe, caso viesse diretamente para nossa companhia. A palestra conduzia-se interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas, confirmou o interlocutor. Todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade e afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Todavia, objetei curioso tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado a mercê das circunstâncias? Riu-se Fabriciano com franqueza e retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se haviam unido, mas, longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis. Dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam, e tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua.
Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantes e tristes, não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte em face das virtudes potenciais de que era portadora. O diretor da comissão de serviço a que se filiara a imprevidente amiga recolheu, por espírito de compaixão, Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.